Vamos nesta hora agradecer a Deus pelas bênçãos, pela misericórdia, pelas nossas vidas. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por tudo e pedir a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o olhar dele seja estendido sempre para as famílias, para os lares, para todos. Os que estão nos hospitais, que estão presos porque o inimigo faz com que a pessoa escute a voz dele, que a voz dele é mandar, é fazer com que a pessoa pense em fazer as coisas erradas, para que ele vá preso, fique em situação. Quando chega lá, aí a pessoa se arrepende do que fez, né? Mas aí já se arrependeu tarde. Mas Deus diz para você que nunca é tarde para se arrepender. Então diz aqui a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 10, dando continuidade aos estudos bíblicos da palavra de Deus. Se tem Bíblia, pegue sua Bíblia e vamos meditar juntos na palavra do Senhor. A missão do povo de Deus é profetizar. A missão do povo de Deus é falar do amor de Deus para as pessoas, para que possam entender, ouvir, entender e guardar em vossos corações e colocar em prática, né? Depois disso vi outro anjo, era forte e vinha descendo do céu. Sua roupa era uma nuvem e sobre a sua cabeça estava o arco-íris. O rosto era como o sol. As pernas pareciam colunas de fogo. Ele segurava na mão um livrinho aberto. Colocou de pé direito no mar. Colocou o pé direito no mar e o esquerdo na terra. E soltou um forte grito como um leão quando ruge. Quando o leão ruge, o que acontece? Todos os outros animais, se estiver cantando, se estiver gritando, se estiver fazendo quaisquer coisa, aquele animal vai ficar quieto, porque rugiu o rei dos animais. Mas aqui estamos vendo um grito, um forte grito, né? Como o leão quando ruge. Quando ele gritou, os 7 trovões ribombearam. E quando os 7 trovões fizeram isso, ribombo, ou estava pronto para escrever. João disse que quando os trovões ribombeou, ele estava pronto para escrever. Porque Jesus disse para João, escreve tudo o que eu mandar. Então João esperava acontecer para poder ele escrever. Quando ele gritou, os 7 trovões ribombeou. E quando os 7 trovões fizeram isso, ribombo, eu estava pronto para escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, guarde em segredo o que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo forte que estava de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vivia para sempre e criou o céu e tudo o que nele existe, e a terra e tudo o que nela existe, o mar e tudo o que nele existe. Não há mais tempo. Quando o 7º anjo tocou a trombeta, então vai realizar-se
o mistério de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aquela mesma voz do céu que eu já tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vá, pegue o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui e pedi o anjo que me entregasse o livro. Ele falou comigo: pegue e coma. Será amargo no estômago, mas na boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livro e o comi. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago revirou para amargor, puro amargor. Então me disseram: você tem ainda que profetizar contra muitos povos, nações e línguas. Então João, ele ficou incumbido de falar tudo o que ele ouviu, mas o anjo pediu um segredo, que ele não falasse o que os trovões tinham falado. Então, uma vez, no começo das minhas leituras, do meu testemunho, eu falei que o trovão é a voz de Deus falando conosco. Por isso que antes do trovão, a gente vê relâmpagos, energia, força do céu. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E aqui está falando que nós temos, João fez a parte dele. Agora, a parte de falarmos, de comermos a palavra, o livro, aqui, comer o livro é examinar o que está aqui dentro. Porque se o livro estiver fechado, ele é um livro. Mas quando abre-se e começamos a ler e começamos a meditar, nós estamos comendo a palavra. E a palavra de Deus, quando na boca é doce como mel, mas quando chega dentro é amarga. No estômago, revira o estômago, revira a nossa história, porque a nossa história precisa ser revirada, precisa ser mudada. Quando nós começamos a ler a palavra, começamos a ver o que Deus quer que nós façamos, que nós mudamos em nossas vidas. Aí é difícil. Quando chega ao ponto de Deus dizer: come a minha palavra. Ele está dizendo: ouve a minha palavra. Guarda em teu coração. Coloca em prática. Porque se nós ouvirmos a palavra e não guardarmos em nossos corações e não colocarmos em prática, não vai adiantar nada. Mas quando nós começa a comer, que cai dentro do estômago, a palavra começa a amargar como fel. Porque começa a dizer: aceite a mim como Salvador. Começa a dizer: faça isso. Para ir para o céu é necessário fazer isso e aquilo. É necessário mudar a tua vida. E às vezes você já está acostumado a fazer coisas erradas para Deus, que para Deus é errado. Muitas vezes para nós não estamos fazendo nada de errado, mas para Deus é
isso que as pessoas dizem, os crentes só querem ser santos. É porque para Deus, as coisas têm que andar, comer a palavra, ouvir a palavra, guardar no coração e colocar em prática. Então aqui nós vamos ver aqui, porque a Bíblia aqui, ó, a leitura já é pequena, mas a referência é mais pequena ainda. Se você ver as Bíblias aí como é que é. E essa aqui, as minhas vistas é muito ruim, eu copiei pra cá. Aqui, as referências. A missão do povo de Deus é profetizar. Depois disso, vi outro anjo. Era forte e vinha descendo do céu. Sua roupa era uma nuvem e sobre a sua cabeça estava o arco-íris. O rosto era como o sol. As pernas pareciam colunas de fogo. Esse anjo era o próprio Deus. O próprio Jesus. O Pai e o Filho e o Espírito Santo estava nele, eram um só. O anjo indica uma grande intervenção de Deus. Eu não falei para você? Aqui está dizendo que eu tirei daqui. O anjo indica uma grande intervenção de Deus. Intervenção de misericórdia. Arco-íris que interessa a todos, mar e terra. A intervenção de Deus de misericórdia era de enviar o seu Filho amado ao mundo, para que ele morresse e para nos dar a salvação. E para nos entregar para João esta palavra gloriosa, dizer para nós que nós precisamos ouvir a palavra, precisamos obedecer a palavra. Ele segurava na mão um livrinho aberto. E o Evangelho é o Evangelho, com esta mensagem clara e universal. Deus quer salvar a todos os homens, chamando-os à conversão. É maravilhoso. O livro significa aqui, ó, a palavra que está aqui, chamando os homens à conversão, a se converter. Como é que nós se converte? É deixar os deleitos do mundo e servir a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo quis dizer: ninguém vem ao Pai se não se converter a mim. Quando ele disse para aquele jovem moço, quando ele perguntou: mestre, o que devo fazer para que eu seja salvo? Ele disse: venda tudo que tem e dê aos pobres. Isso aí é fácil? Aí amargou, hein? Amargou como fel quando chegou no estômago. Na boca era doce, mas quando chegou no estômago, amargou. Na hora que Jesus disse que era para ele vender tudo que tinha e dar aos pobres, porque hoje nós vemos diferente, toma é tudo que os pobres têm. Se pudesse arrancar os olhos, se pudesse arrancar o estômago dos pobres, arrancava. Os pobres não têm nada. Todos os direitos que a gente tem é tirado. Mas quando diz para essa pessoa: arrepende-te, vende tudo, vende as tuas fazendas, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Isso aí é amarga, hein? Amarga como fel. E muito difícil de ouvir e obedecer. Então diz aqui a palavra de Deus. Colocou o pé direito no mar e o esquerdo na terra, e soltou um forte grito como um leão rugindo. Quando ele gritou, os 7 trovões ribombearam. Então, o trovão é o grito de Deus, dizendo aos homens:
Arrepende enquanto é tempo, porque vai chegar o dia em que não há mais tempo. Vamos ver aqui, vai dizer aqui, ó. O evangelho não deve ser escrito porque o seu conteúdo é urgente. Não há mais tempo. Não é o evangelho não foi escrito porque o conteúdo dele é urgente. Não. Vai chegar dia de dizer o evangelho está sendo pregado. Eu estou aqui dizendo para você que você precisa, eu e você, precisamos se arrepender de nossos pecados. Porque quando nós olhamos para o mundo oferece muitos deleitos para a carne, que vai levar à perdição do espírito. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E se você não fizer com que o seu espírito domine a sua carne, você nunca consegue servir a Deus. Sempre você está caindo aqui, caindo acolá. Mas Jesus quer que nós se prepare para o grande dia. O grande dia que está chegando. Pois com a sétima trombeta, o mistério de Deus vai se realizar. Vai se realizar. Com a sétima trombeta do anjo, o mistério de Deus vai se realizar. Sabe como? Quando a sétima trombeta tocar, Jesus aparecerá na nuvem. Como disse aqui, a roupa dele era uma nuvem, as pernas dele eram como chamas de fogo. Quando ele descer dessa forma, não haverá mais tempo. É como diz a palavra de Deus, as virgens têm que estar preparadas com as lâmpadas cheias de azeite. O azeite é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática, nós estamos enchendo a nossa lâmpada de azeite para o encontro com o noivo. Jesus Cristo é o noivo e nós somos a igreja que ele vem buscar. Aleluia! E este grande dia está chegando. É hora de nós se arrepender. É hora de nós correr para o encontro com Jesus. Entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Instalação do reino de Deus. Deus vai se realizar a instalação do reino. O reino está preparado. E quando a igreja chegar lá, na glória, é a instalação do reino. Ele vai receber a noiva, que é as igrejas, o povo de Deus, o povo que deu ouvido à palavra e colocou em prática o fim da história. Aí chega o fim da história. E com o julgamento e a salvação, o fim da história com o julgamento e a salvação. Quem se preparou vai subir ao lado de Cristo, subir como pedrinhas de ouro, como bolinhas de ouro, e ficar naquela nuvem ao lado do Mestre. Aleluia! Será glorioso este grande dia. Muito glorioso para quem estiver preparado, para quem ouviu a palavra e guardou em seus corações, para quem deu ouvido, para quem colocou em prática, para quem sentiu amargo dentro de si e tirou todas as impurezas da carne e jogou fora e serviu a Deus e está preparado para o encontro com Jesus. Mas será que tem pessoas que estão preparadas? Tem muitas, porque assim, às vezes você julga os crentes, você vê um crente fazer algo errado, aí você começa a julgar. Mas você não viu que aquele crente dobrou o seu joelho no pé da sua cama e orou a Deus e
clamou e pediu perdão e Deus ouviu. Ele chorou, ele clamou e Deus não suporta ver as suas lágrimas. Ele logo te perdoa, mas não é por isso que nós vamos permanecer no pecado. Nós temos que se arrepender e deixar para trás e ir avante, erguer a cabeça e dizer e olhar para Cristo, que Ele é o alvo, Ele é a salvação. E se nós se apegarmos a Ele, como é que você se apega a Cristo? É servindo a Ele. Hoje eu vou ouvir o culto. Hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou aceitar Jesus. Hoje eu estou arrependido de meus pecados. Eu não quero ficar naquele dia, no dia do arrebatamento, no dia do julgamento. Eu não quero ser um dos que vai ser julgado, lançado no lago de fogo, porque a Bíblia diz que Jesus vai queimar essa terra, não vai ficar nem raiz e nem ramo depois da sua vinda. Depois do milênio, essa terra vai ser queimada. E o céu descerá depois da terra queimada, que não ficar nem raiz e nem ramos, que todos que desobedeceram vão queimar. Este é o lago de fogo, que vai arder para sempre. Não vai ter mais fim, porque a alma não morre. A carne morre, mas a alma não morre. A alma permanece viva para prestar conta com Deus pelos pecados que ele aceitou, que a carne fez ele fazer. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Então vamos vencer a carne. Vamos vencer os desejos carnais. Então diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus, e anuncia o evangelho. Por isso, a salvação chega pelo anúncio do evangelho. E por isso ele deve ser comido. A salvação vem pelo anúncio do evangelho. E é por isso que deve comer isso aqui, ó. A palavra, essa Bíblia aqui é a Bíblia católica. É Bíblia que não é corrigida. É Bíblia que foi escrita do jeito quando foi escrita. Ela não foi corrigida. Por isso que eu amo e eu gosto de ler ela. Porque não tem opinião de homem aqui não. Aqui tem o que Deus mandou João escrever. Da forma que ele mandou. Então, meus irmãos e amigos, Jesus é o Senhor do julgamento. Ele vai julgar. Ele vai dizer, ele e os anjos e a igreja. Porque no dia do julgamento, Jesus já está, a igreja já está com Jesus. Ele não vai julgar o povo salvo. Ele vai julgar os que se desviaram, os que não deram ouvido, nunca quiseram aceitar. Aqui vai dizer os que nunca deixaram os ídolos. Ídolos, tem muita coisa que é ídolo. Ídolo não é só as imagens, não. Ai, um cantor é o meu ídolo. Ai, o ator de novela é o meu ídolo. Não sei quem é o meu ídolo. Não idolatre nada nesta terra. Ninguém é ídolo. E as imagens também são ídolos. Que a Bíblia vai falar aqui, ó. Isto é ser assemelhado para ser vivido e testemunhado. O evangelho, a salvação, ela é semelhada para ser vivido e testemunhado. Se não viver o evangelho e testemunhar, eu estou testemunhando para você o evangelho. Muitas vezes eu tenho as minhas fraquezas, porque eu sou carne. E a Bíblia diz, se nós dissermos que nós não pecamos, nós já estamos pecando. Só em dizer que não peca. Então aqui eu fui e pedi o anjo que me entregasse o livro. A missão do povo de Deus é
continuar profetizando a muitos povos, nações, línguas e reinos. A missão do povo que tem o conhecimento desta palavra, que a Bíblia decide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E por isso que aqui em Apocalipse capítulo 10, está dizendo que a missão do povo de Deus é pregar a palavra. Muitas vezes as pessoas aborrecem, não gostam da gente, porque a gente está pregando a palavra. Mas a gente faz assim mesmo. E goste, que não goste, mas o evangelho tem que ser pregado. Que às vezes a gente é humilhado, mas a gente tem que pregar. Não pode parar. O evangelho tem que ser anunciado. Por quê? Porque Jesus disse que a vinda dele só acontecerá o sinal do fim dos tempos. É o evangelho ser pregado a toda criatura. Aí virá o fim. Aí Jesus virá arrebatar a igreja para a glória celestial. A missão do povo de Deus, né, é profetizar. Profetizar e anunciar o evangelho. Julga e salva. O evangelho que julga, o evangelho de Deus julga nós, muitas vezes. A gente está falando as coisas para as pessoas, mas está julgando a gente. A gente não está julgando, a gente está avisando. Avisando que o evangelho do reino, ele julga e salva. Ele julga você, mas ele salva. Quando cai no estômago arde, amarga, porque está ali julgando. Mas depois, se você disser, não, é o evangelho do reino, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador e vou servir a Ele, para que no dia que o anjo tocar a 7ª trombeta, eu possa me encontrar com Jesus Cristo no reino da glória. Julga e salva. Ou continua com os ídolos, caminhava para a morte, caminhando para a morte. Ou continua com os ídolos, com as idolatrias, com os erros, com o pecado. Se continuar, está continuando, está caminhando para a morte. Porque o salário do pecado é a morte, diz aqui a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar isso que eu estou dizendo. A Deus dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Meus irmãos, neste momento, ou aceita a Deus, ou continuar com os ídolos, ou aceitar a Deus, revelando por Jesus Cristo, convertendo-se para a vida. Ou aceitar este evangelho, revelado por Jesus Cristo, convidando você a aceitar, a se converter e aceitar a vida eterna. Meus amados, eu agradeço a Deus por este grande momento, porque eu estou aqui. Agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela sua vida. E neste momento eu quero dizer para você, só Jesus é o Senhor, só Jesus salva. É necessário nós abandonar o mundo, o pecado, as coisas vãs que perecem e aceitar Jesus que permanece para todo sempre. Amém.